Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Daisy Moura dos Anjos é encontrada morta em presídio, com suspeita de suicídio, após ser acusada de envenenar família com arsênio e matar 2 pessoas em um bolo de frutas cristalizadas. Daisy Moura dos Anjos, suspeita de envenenar 3 membros da família do marido com arsênio, foi encontrada morta na manhã de quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. A polícia acredita que a causa da morte tenha sido suicídio por asfixia. Daisy estava presa desde janeiro, quando foi acusada de envenenar um bolo de frutas cristalizadas que causou a morte de 2 mulheres e a hospitalização de outros membros da família. Antes de falecer, ela teria deixado um recado em que expressava sofrimento e se dizia inocente. A administração do presídio havia sido alertada sobre riscos de autolesão, após ela apresentar alterações no comportamento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e a possível ligação de Daisy com a morte de seu sogro, também por envenenamento. Desabamento impressionante em construção na cidade de São Paulo deixa feridos e imagens chocantes registradas por moradores mostram o momento exato da queda e grande nuvem de poeira. Um prédio em construção desabou na manhã desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, no bairro Vila Nova Cachoeirinha, localizado na região norte da cidade de São Paulo, deixando 2 pessoas feridas. Imagens feitas por moradores registraram o momento da queda e a grande nuvem de poeira que se formou no local. De acordo com informações das equipes de resgate, um homem sofreu uma fratura na perna e foi levado ao pronto-socorro da região, enquanto outra pessoa teve ferimentos leves e recusou atendimento. O imóvel estava em obras há cerca de 6 meses e, segundo relatos, costumava ter um grande número de operários trabalhando, mas no momento do acidente havia apenas um vigilante no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram buscas para garantir que não houvesse mais vítimas entre os escombros. Ciclista de 46 anos é morto a tiros em São Paulo por ladrões em motocicleta. E ainda é socorrido, mas não resiste. Amigos relatam insegurança na região do Itaim Bibi e Parque do Povo. Na manhã do dia 13 de fevereiro de 2025, um ciclista de 46 anos, identificado como Vitor Medrado, foi baleado e morto na região do Itaim Bibi, em São Paulo, enquanto estava em frente ao Parque do Povo. O crime ocorreu por volta das 6 horas da manhã, na rua Brigadeiro Haroldo Veloso, onde Vitor foi abordado por 2 homens em uma motocicleta. Eles dispararam contra ele e, em seguida, fugiram, levando o celular da vítima. Vitor chegou a ser encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como latrocínio e a perícia já foi realizada no local. Amigos e colegas de ciclismo lamentaram a tragédia, destacando a sensação de insegurança que os ciclistas têm enfrentado na área. Especialistas revelam que a água com gás pode ser uma escolha mais saudável do que refrigerantes, ajudando na digestão e oferecendo hidratação equivalente à água comum, mas consumo excessivo pode causar desconforto. A água com gás tem se tornado uma opção popular para aqueles que desejam evitar bebidas açucaradas, mas ainda buscam a sensação das borbulhas na boca. Especialistas explicam que, por não conter calorias, açúcar ou adoçantes artificiais, essa bebida pode ser considerada mais saudável do que refrigerantes. Além disso, sua composição pode incluir minerais como cálcio, sódio e magnésio, dependendo da fonte da água utilizada na fabricação. A gaseificação ocorre quando o dióxido de carbono é adicionado sob pressão, criando as bolhas características. Estudos indicam que a hidratação proporcionada pela água com gás é equivalente à da água mineral comum. Além de refrescante, ela pode auxiliar a digestão ao estimular os movimentos do sistema digestivo, sendo uma alternativa recomendada para pessoas com digestão mais lenta. Apesar dos benefícios, especialistas ressaltam a importância do consumo equilibrado para evitar possíveis desconfortos gastrointestinais em pessoas mais sensíveis. Caso Juscelino Kubitschek será reaberto pelo governo Lula para revelar a verdade sobre a morte do ex-presidente em um acidente na Via Dutra e eliminar a versão oficial sobre o episódio polêmico de 1976. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reabrir a investigação sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, ocorrida no dia 22 de agosto de 1976.
A decisão foi baseada em um laudo elaborado pelo engenheiro e perito Sérgio Eisenberg, contratado pelo Ministério Público Federal, que questiona as conclusões anteriores sobre o acidente na Via Dutra. Durante a ditadura militar, a versão oficial apontou que o veículo em que Juscelino Kubitschek estava colidiu com um ônibus antes de se chocar com uma carreta. No entanto, novas análises sugerem que o carro pode ter perdido o controle por uma ação externa. A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos deve avaliar o caso e a reabertura tem o objetivo de esclarecer fatos históricos sem previsão de qualquer indenização financeira. Família Real Saudita faz proposta de 6 bilhões de reais para Vinícius Júnior transferir-se para o futebol árabe e ainda convida jogador para ser embaixador da Copa de 2034 na Arábia Saudita. Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid, teria se reunido online com representantes da família real saudita para analisar uma proposta de 6 bilhões de reais para se transferir para o futebol árabe. A oferta inclui um contrato de 5 temporadas, com valor anual de 1,2 bilhões de reais. A reunião, que durou cerca de 15 minutos, também envolveu planos para colaborações comerciais e a proposta para o jogador se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita. A aproximação do jogador com os árabes teria gerado desconforto no Real Madrid, uma vez que ele tem contrato com o clube espanhol até 2027. Rony deixa o Palmeiras e acerta com o Atlético Mineiro por 3 anos antes do prazo do Campeonato Mineiro expirar. Jogador assina contrato e tenta esquecer um início de ano com muitas indecisões sobre seu futuro. O atacante Rony está a caminho de Belo Horizonte, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o Atlético Mineiro. O acordo será de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais um. A transferência entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras já foi formalizada e o jogador deve ser anunciado como novo reforço ainda nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. O Palmeiras já iniciou a rescisão contratual de Rony, que será publicada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. A transferência é uma tentativa do Atlético Mineiro de inscrever o atacante no Campeonato Mineiro, já que o prazo para inscrições no torneio estadual termina na sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Rony deixa o Palmeiras após um início de ano turbulento e vários episódios de indecisões sobre seu futuro. Corinthians zoa Santos. Após vitória no clássico com gols de Yuri Alberto e exibe foto polêmica nas redes sociais. Equipe se isola na liderança do Campeonato Paulista e garante vaga nas quartas de final. O Corinthians fez uma provocação ao Santos nas redes sociais após vencer o clássico por 2-1 na quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. A equipe do Parque São Jorge publicou uma foto de Yuri Alberto, atacante que marcou os 2 gols da vitória usando a camisa do Santos, clube em que ele foi formado. A postagem brincou com uma antiga celebração do Santos sobre o primeiro contrato profissional de Yuri Alberto, afirmando "deu tudo certo", em tom de zoação. O atacante que iniciou sua carreira no Santos passou por outras equipes antes de se juntar ao Corinthians. A vitória garantiu ao time alvinegro a liderança do Campeonato Paulista, com 25 pontos, já garantindo vaga nas quartas de final. Zagueiro do Flamengo, Cleiton atinge adversário com soco e faz jogador do Botafogo perder um dente após confusão no Maracanã, resultando em expulsão e revolta da torcida. O zagueiro Cleiton do Flamengo foi expulso durante a confusão que se seguiu após o apito final da partida contra o Botafogo, no dia 12 de fevereiro de 2025, no Maracanã. Embora não tenha entrado em campo, o jogador de 21 anos se envolveu em um episódio em que atingiu o rosto de Alexander Barbosa do Botafogo com um soco, fazendo com que o zagueiro adversário perdesse um dente. A confusão começou com um desentendimento entre Bruno Henrique e Barbosa, que resultou em empurrões e agressões de ambos os lados. Cleiton, que já vinha se destacando no Flamengo, foi expulso e agora aguarda as consequências dessa atitude, que alterou o clima da partida e chamou a atenção de todos no estádio. Gustavo Scarpa critica formato do Campeonato Mineiro e ironiza Cruzeiro após classificação do Atlético Mineiro para semifinais como melhor segundo colocado e falando sobre criptomoedas. Gustavo Scarpa, jogador do Atlético Mineiro, questionou a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro
após a vitória do time sobre o Itabirito, que garantiu a classificação para as semifinais como o melhor segundo colocado. O Meia criticou a classificação dos semifinalistas, que leva em consideração a posição nos grupos e não a pontuação geral, o que resultou na presença do Cruzeiro nas semifinais, mesmo com uma campanha inferior ao Atlético Mineiro. Scarpa também ironizou o rival, destacando que, se a pontuação geral fosse levada em conta, o Cruzeiro ficaria fora das semifinais. Além disso, o jogador brincou sobre o caso envolvendo criptomoedas, uma referência a uma disputa judicial relacionada a investimentos. O Atlético Mineiro enfrentará o Tombense nas semifinais, com a primeira partida marcada para sábado, no Mineirão. Adriana Biroli anuncia casamento com o diretor Ivan Zettel para o segundo semestre de 2025 e revela como lida com a diferença de idade de 26 anos e com o preconceito de algumas pessoas. Adriana Biroli anunciou que vai se casar com o diretor Ivan Zettel no segundo semestre de 2025. A atriz, que já estava noiva desde o final de 2023, contou que os preparativos para o casamento começaram no início do ano e, apesar da empolgação, reconhece que o processo será trabalhoso. Adriana também comentou sobre a diferença de idade entre ela e Ivan, que tem 26 anos a mais do que ela. A atriz destacou que, embora enfrentem preconceito de algumas pessoas nas ruas e nas redes sociais, eles não se importam com as opiniões alheias. O casal se conheceu no ambiente de trabalho, onde criaram uma amizade que evoluiu para um relacionamento romântico após a separação de Adriana. Após polêmica no Grammy 2025, casal decide ponderar sobre o fim do relacionamento e inicia preparativos para divórcio, depois de acontecimentos que geraram reação nas redes sociais. Kanye West e Bianca Censori terminaram seu relacionamento e estão seguindo com os preparativos para o divórcio. A separação vem após uma série de acontecimentos envolvendo o casal, com destaque para a polêmica aparição no tapete vermelho do Grammy no início de fevereiro de 2025, quando Bianca usou um vestido transparente, o que gerou muita repercussão nas redes sociais. O casal, que estava junto há algum tempo, decidiu por fim ao romance e a próxima etapa será a separação legal. A notícia chegou ao público pouco mais de uma semana depois da controvérsia envolvendo o comportamento e as escolhas de estilo de ambos no evento. João Gabriel explode em conflitos no Big Brother Brasil 25 após perder mais de 500 estalecas e ser punido por figurino da festa do líder, gerando polêmicas e discussões entre os participantes. Na tarde de quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, o participante João Gabriel do programa Big Brother Brasil 25 recebeu uma punição após o alarme soar na casa. Ele perdeu 50 estalecas e foi informado de que precisaria devolver o figurino utilizado na festa do líder, que estava guardado na despensa do AP do líder. Mais cedo, o brother já havia sido punido com a perda de 500 estalecas por ter deixado Mike sozinho no AP. O episódio gerou discussões entre os participantes, com Mike reclamando das punições que recebeu e afirmando que algumas delas não foram culpa sua. Já João Gabriel admitiu que a punição relacionada à boneca foi sua responsabilidade, mas ressaltou que, em outros casos, a situação foi diferente. Carla Marins reflete sobre o impacto de personagem vítima de violência doméstica na televisão e fala sobre desafios na carreira, sexualização no passado e transformações no movimento feminino atual. Carla Marins, de volta à televisão com a reprise da novela História de Amor, fala sobre sua personagem Joyce, que enfrenta uma situação de violência doméstica ao ser agredida pelo namorado Caio, enquanto grávida. A atriz revela que, ao rever essas cenas, sentiu um impacto ao perceber como questões importantes eram naturalizadas na época. Marins comenta também sobre o desafio de interpretar uma adolescente de 17 anos aos 27, destacando como o texto de Manuel Carlos foi essencial para compor a personagem. A atriz também reflete sobre a sexualização do corpo feminino que enfrentou nos 1990 e sobre como o movimento Me Too foi crucial para a mudança de perspectiva em relação a essas questões. Atualmente, Carla busca equilibrar sua carreira com a maternidade e adota um estilo de vida fitness, destacando a importância do treino funcional para a sua saúde. Mike e João Gabriel são punidos com perda de 500 estalecas após infração no AP do líder do Big Brother Brasil
e geram grande repercussão entre os participantes na tarde desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. No início da tarde de quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, Mike e João Gabriel, participantes do Big Brother Brasil 25, receberam uma punição de 500 estalecas. A punição foi imposta após Mike ser encontrado sozinho no AP do líder. João Gabriel, ao perceber o aviso, ficou surpreso e logo em seguida ambos ouviram uma explicação sobre a infração. A punição foi relacionada ao momento em que Mike esteve no AP do líder na noite anterior, após a chegada das participantes femininas, o que levou à perda das estalecas. Esse acontecimento gerou surpresa e repercussão entre os brothers, que comentaram sobre as consequências da punição dentro da dinâmica do jogo. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!